Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana de aula. Desejo tudo de bom para vocês durante essa semana. Na aula de história de hoje, nós vamos trabalhar sobre o patrimônio natural brasileiro, conhecer alguns dos parques que fazem parte desse patrimônio. Observe essa imagem de um dos patrimônios naturais brasileiros. Trata-se do Campo de Sempre Vivas ao amanhecer, com o Morro da Baleia e Morro do Buraco ao fundo. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás, 2017. Vamos fazer uma análise de tudo que aparece na imagem. Esse parque é um dos ecossistemas tropicais mais diversificados do mundo, o Cerrado, e foi declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco em 2011. Agora vamos observar para responder as seguintes perguntas. 1. O que podemos encontrar nesse parque? O que você acha que podemos encontrar nesse local? 2. Existem lugares como esse próximo à cidade onde você vive? Observe bem a imagem e lembre se tem algum lugar parecido com esse próximo à sua cidade ou na sua própria cidade. Existe? 3. Você acha que esses lugares precisam ser preservados? Por quê? Por que você acha que a existência de muitos animais e plantas não tem sido respeitada e preservada pelas pessoas e pelos governos? Vamos pensar um pouquinho? Ao longo da nossa aula, nós vamos observar e pensar um pouquinho sobre a importância da preservação desses espaços. Vamos relembrar quais os elementos que fazem parte do patrimônio natural brasileiro: parques, cachoeiras, flora, fauna, rios, formações rochosas. Todos esses itens fazem parte desse patrimônio natural. Infelizmente, está sofrendo com o avanço do agronegócio. A importância desse tipo de patrimônio ocorre não só pela exuberância paisagística de alguns lugares, mas por serem vitais na cadeia climática de uma região. O que você acha que acontecerá com o Cerrado se suas áreas forem tomadas pelo plantio da soja ou para a criação de gado? Sabe o que vai acontecer? Os rios vão desaparecer e haverá uma grande crise no abastecimento de água da região centro-oeste do país. Podemos perceber que a degradação, a destruição do meio ambiente, ela ocasiona perdas irreparáveis na natureza e acaba ocorrendo desequilíbrios naturais. Nessa página 82, nós vamos ler alguns textos que falam sobre os parques nacionais. Pegue o seu lápis de cor e vamos grifar esse primeiro parágrafo. O patrimônio natural é formado por elementos naturais, geográficos e paisagísticos, incluindo a fauna, a flora e os ecossistemas e as estruturas físicas, biológicas e geológicas.
Ele possui grande importância histórica, cultural e econômica para a população. Continuando. Quando falamos sobre patrimônios naturais, não costumamos classificá-los em antigos ou atuais, como acontece com as construções de uma cidade. Apesar disso, esses lugares também estão cercados de histórias e memórias de pessoas que se aventuraram por ali. Um exemplo de patrimônio natural brasileiro é o Parque Nacional do Iguaçu, localizado no estado do Paraná, entre as fronteiras do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Quem fez o reconhecimento da área e percebeu a exuberância e a grandeza das cataratas foi o brasileiro Alberto Santos Dumont, o inventor do avião. Em 1916, depois de Santos Dumont ter sobrevoado as cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu foi reconhecido pelo Estado do Paraná como área de utilidade pública. Como nós vemos nessa imagem, o Parque Nacional do Iguaçu, onde se localizam as cataratas do Iguaçu, foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco em 1986. Olha que parque lindo, crianças! Na página 83, nós vamos observar uma imagem do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Você sabe onde fica? Você já foi nesse local? Vamos ler a legenda e descobrir. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está localizado no estado de Mato Grosso. O parque apresenta paisagens exuberantes e oferece diversas atividades turísticas, como a prática do rapel e a escalada. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é uma unidade de conservação ambiental que protege e assegura a preservação dos ecossistemas, dos recursos naturais e dos sítios arqueológicos existentes na região. Entre as atividades que podem ser realizadas na região estão as caminhadas e os banhos de cachoeiras. Para chegar a esses lugares, os visitantes percorrem trilhas contemplando a vegetação e os animais. A paisagem natural e as atividades esportivas atraem olhares e visitas de turistas do Brasil e do mundo, que passam a valorizar a região pela presença humana. Esse contato que as pessoas têm com esses lugares favorecem o conhecimento para a preservação desses locais, pois as pessoas elas passam a perceber e ter a consciência que é necessário a preservação para que não ocorra desequilíbrios ecológicos. Na página 84, nós vamos fazer atividades relacionadas aos 3 parques nacionais que nós acabamos de observar. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Atividade 1. Você já conheceu 3 exemplos de parques nacionais que existem no Brasil? O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Sobre esses parques, utilize as cores da legenda a seguir para pintar as afirmativas correspondentes. A cor verde você vai usar para Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a cor azul para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e a cor amarela
para o Parque Nacional do Iguaçu. Vamos analisar. Qual desses parques localiza-se no estado de Mato Grosso? Se você disse Chapada dos Guimarães, está correto. Você vai usar a cor azul. Qual desses parques tem esse contexto? Santos Dumont sobrevoou e reconheceu a exuberância natural da região. Vamos fazer a leitura de todas as alternativas, depois vocês vão ter um tempinho para pintar, de acordo com a legenda. Terceira alternativa. Foi declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco em 2011. E a última alternativa, localiza-se no estado de Goiás. Pense um pouquinho, pause o vídeo, daqui a pouquinho nós faremos a correção. Vamos ver como ficou. O primeiro, azul, o segundo, amarelo, terceiro, verde e o quarto, verde. Azul, amarelo, verde e verde. Na atividade 2, você vai explicar o que é um parque nacional. De tudo que nós conversamos, explique o que você entendeu que é um parque nacional. Atividade 3. Antes de fazer essa atividade 3, faça primeiro a 2. Ao terminar, vamos para a 3. Marque com um X as respostas corretas. Letra A. As histórias e as memórias das pessoas que passaram por esses parques podem ser conhecidas por meio de quais experiências? Prática de esportes como rapel, escaladas e caminhadas. Outra alternativa. Brincadeira na piscina de um hotel no estado onde o parque se localiza. Outra alternativa. Sobrevoo da região com um avião. E a última alternativa. Escuta e contação de histórias e lendas sobre esses lugares. Quais alternativas estão corretas? Marque, na próxima página vai estar essas atividades com a correção, mas tente fazer sozinho. Atividade B. Considerando a interação humana com o ambiente natural, podemos dizer que um parque tem sua memória e sua natureza preservadas quando as pessoas valorizam e preservam a região ou a área é desmatada. Ao terminar essas atividades dessa página, confirme sua resposta na página seguinte. Na correção da página 84, na atividade 2, explique o que é um parque nacional. Essa resposta não precisa ser exatamente igual está aqui. Você pode fazer com as suas palavras, desde que esteja relacionada ao que nós acabamos de aprender sobre Parque Nacional. Essa página 85 vai ser a nossa tarefa de hoje. Na atividade 4, você vai pesquisar um parque nacional próximo da sua cidade, vai desenhar ou colar uma imagem desse parque e responder as perguntas da atividade 5. Qual é o nome desse parque? Qual é a data de fundação desse parque? As pessoas costumam praticar atividades turísticas ou esportivas nesse parque? Quais? E a última, por quais motivos o parque
que você pesquisou precisa ser preservado. Faça com capricho. Na próxima aula, nós vamos analisar as informações. Nossa aula de história termina aqui. Até a próxima!